participação de vocês. Gostaria de iniciar esse nosso bate-papo fazendo algumas perguntas. Você quer saber como utilizar a inteligência emocional na prática para ser um líder de alta performance? Você tem dificuldade para conquistar a confiança de sua equipe e ser um líder inspirador? Você tem dificuldade de liderar equipes e motivá-las para alcançar as metas estabelecidas? Você quer ser um líder de equipe de alta performance, alcançando resultados extraordinários? Você quer saber quais são as características de um líder de sucesso? Se você respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas, então você está no lugar certo. Fique aqui comigo. Eu sou Carlos Ernesto, psicólogo, professor, consultor empresarial credenciado no Sebrae desde 2009, coach pessoal, profissional, mentor de executivos e mentor de carreira. Ao longo de minha trajetória profissional, eu fui bancário por 30 anos. Desses 30 anos como bancário, 25 anos eu trabalhei no Banco do Brasil. Desses 25 anos no Banco do Brasil, 10 anos eu trabalhei na direção geral em Brasília, na diretoria de gestão de pessoas. Essa foto é do prédio onde eu trabalhei por 10 anos em Brasília, e a diretoria de gestão de pessoas ficava no Lago Sul, Carlos, no Centro Cultural do Banco do Brasil. Pois não? Compartilha a apresentação, falta você compartilhar. Bem lembrado, Daniel, agradeço aí pela lembrança, não estava compartilhando a tela. Chegou o compartilhamento. Certinho. Pode iniciar novamente. Bem lembrado. Gostaria de aproveitar para apresentar o Daniel, que faz parte da minha equipe, está aqui dando suporte, dando apoio, antes, durante e depois. Então, Daniel, muito grato. Fábio também está aqui conosco, também faz parte da nossa equipe. Então, como eu estava falando, essa foto é a foto do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, fica no Lago Sul, e foi onde eu trabalhei. Na verdade, a diretoria de gestão de pessoas do banco ficava nesse mesmo prédio. Lá em Brasília, durante 10 anos, eu tive a possibilidade de fazer diversos cursos. Fiz mestrado na UNB. Oi, Carlos. Opa. Oi, Carlos. Pois não. Liga para a câmera também, para a gente poder visualizar melhor. Cara, a câmera não está ligada? Não, a sua não. Fábio, tá ligada sim. Tá. É que no então celular é um pouquinho pouquinho diferente. Tá bom. Tem que fixar ele no celular para aparecer. Joia, beleza, valeu. Certo. Pois é, aqui estava ligado. Mas como eu estava falando, durante a minha trajetória em Brasília, a minha trajetória de carreira, eu fiz vários cursos, né? Eu sou psicólogo de formação, mas fiz mestrado em administração na UNB. Esse mestrado teve um sanduíche no Canadá, em Montreal, na Reutz École Commerciale do Canadá. Fiz cursos também em Orlando, na Flórida, na área de liderança, conhecendo os bastidores da Disney. Fiz uma imersão em Orlando. Fiz diversos cursos, fiz pós-graduação em recursos humanos pela USP, numa parceria com o Banco do Brasil. Tenho também pós-graduação em psicanálise pela UFPB, aqui de João Pessoa, onde eu estou sediado atualmente. Enfim, e em paralelo fiz também diversos outros cursos de aperfeiçoamento na área de coach, de mentoring e de counseling também. E esse ano eu tive a satisfação de lançar o meu primeiro livro, Liderança de Alta Performance, um guia prático para se tornar um líder inspirador, que foi uma grande realização profissional. Na verdade, foi um sonho que eu coloquei em prática e aproveitei a época da pandemia para começar a escrever esse livro. Ou seja, eu busquei fazer do limão uma limonada, dentre outras atividades que eu desenvolvi na pandemia. Uma delas foi exatamente escrever o livro, que foi lançado esse ano. Eu tive a grata satisfação de realizar esse sonho e hoje está disponibilizado em diversas plataformas de marketplace, inclusive na Amazon. Se você chegar lá, colocar meu nome, Carlos Roberto Ernesto da Silva, colocar ou o título Liderança de Alta Performance, o livro aparece para ser comercializado. Mas eu tenho uma surpresa também para vocês. Eu escrevi 8 e-books. Esses e-books são comercializados
na plataforma da Hotmart. E um dos e-books é exatamente sobre inteligência emocional, como usar a inteligência emocional em tempos de crise. E quem ficar comigo nessa live até o final, eu vou dar bônus para quem enviar uma mensagem para o meu Instagram, @CarlosErnestoOficial, e colocar a palavra-chave que eu vou informar no final da live. Então, se você quer ganhar esse e-book gratuitamente, fique comigo até o final, e no final da live eu vou informar qual é a palavra-chave que você deve encaminhar no meu direct para receber gratuitamente esse e-book, que também é comercializado tanto na Hotmart como nas demais plataformas de marketplace. E aí eu inicio a minha apresentação hoje aqui com vocês fazendo a seguinte pergunta: é possível para quem é líder pôr em prática a inteligência emocional em tempos de crise? Porque se o tema da live é inteligência emocional para a liderança de alta performance, essa é uma pergunta que é fundamental. Eu gostaria de interagir com vocês já no início. Gostaria que vocês, quem achar que é possível, sim, o líder pôr em prática a inteligência emocional, mesmo em tempos difíceis, que coloque aí no chat, que está aberto, sim, eu acredito. Ou então, não, eu não acredito que é possível. Gostaria de ouvir algumas pessoas que pudessem se posicionar. Estou vendo aí que o Daniel Pinheiro já colocou, sim, é possível. Estou vendo algumas pessoas dando boa noite, mas eu gostaria que alguém colocasse, se acredita que é possível ou não usar a inteligência emocional para liderar com alta performance. Bem, se porventura você acha que sim, ou você acha que não, a questão que vem é a seguinte: como é que se exercita a inteligência emocional se em tempos de crise estamos sujeitos a estresse, a incertezas, atritos, agir por impulso, insegurança, incompreensões, pressões, ansiedade, depressão, mau humor, perdas, frustrações, medo, solidão, críticas, rejeições, boicotes? Tudo isso faz parte do contexto, do cenário dos líderes em tempos atuais e também em tempos de crise. Então, o grande desafio é exatamente isso: como usar a inteligência emocional diante desse contexto, diante desse cenário, com coisas tão adversas. E aí, existe uma questão: nós somos humanos. E se nós somos humanos, é natural que nós tenhamos conflitos na família, tenhamos conflitos no trabalho, tenhamos conflitos até no trânsito. Isso faz parte da natureza humana, as relações conflituosas. Eu acredito que, assim como vocês também devem ter vivenciado conflitos em várias dimensões da vida de vocês. E é exatamente nesses momentos difíceis que nós precisamos colocar em prática a inteligência emocional. E aí, a primeira questão que a gente precisa entender é o que seria inteligência, porque existem várias definições para o que é inteligência. E indo na literatura para entender o que significa inteligência, dentre as várias definições que existem, eu escolhi uma que eu achei que é bastante pertinente. É a capacidade mental que envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Então, essa é uma definição tradicional. Só que essa definição tradicional não atende a todas as vertentes, a todas as variáveis do que é ser inteligente. E vários pesquisadores discordaram que a inteligência é apenas uma questão de ordem cognitiva, de ordem racional, de ordem objetiva. Desde 1920, alguns pesquisadores, como Thorndike, trouxe para a definição da inteligência, que é a capacidade de compreender e motivar outras pessoas. Então, já nessa pesquisa de 1920, o pesquisador já contempla no conceito de inteligência
a capacidade de compreensão e motivar outras pessoas. O Gardner, em 1983, lançou um livro excepcional que se chama Inteligências Múltiplas, onde ele fala que existem vários tipos de inteligência, não só a inteligência lógico-matemática, que é a que as pessoas acreditam, né? Muita gente acredita que é a inteligência. Existe a inteligência musical, existe a inteligência espacial, as pessoas que têm facilidade para ter noções visuais, como os escultores, os arquitetos, enfim, vários profissionais, né, que trabalham com as questões espaciais, né, do visual espacial. Existe a inteligência musical de cantores, artistas, compositores, violinistas, enfim, várias pessoas são virtuosas musicalmente. Existe a capacidade, a inteligência de comunicação, que é a capacidade de falar e de escrever, como os escritores. Existe a inteligência naturalista, que são as pessoas que são envolvidas, né, com a questão da natureza, do ambiente, enfim. O Gardner traz pelo menos mais 9 tipos de inteligências que existem, e não apenas a inteligência cognitiva, como a definição tradicional traz. Outros pesquisadores, o Payne, em 1985, já falavam em inteligência emocional. A gente está muito acostumado a associar o conceito de inteligência emocional ao Daniel Goleman, mas o Goleman trouxe essa definição em 1995. Né? Em 89, o Grispan também já falava em inteligência emocional, mas o Daniel Goleman foi um marco nessa questão da inteligência emocional, porque ele escreveu uma teoria revolucionária sobre inteligência emocional. Ele redefiniu o que é ser inteligente. E ele lançou esse livro, Inteligência Emocional, que é um marco na literatura, um best-seller, e até hoje, né, de 95 para cá, já faz o quê? Quase 30 anos, e ele ainda é um dos autores mais lidos, né, na literatura relacionada com a questão das relações humanas. Ele é psicólogo, jornalista e escritor. Mas, para entender o que é inteligência emocional, nós transitamos pelo conceito de inteligência e também precisamos entender o que seria emoção. É para entender a junção dos dois conceitos. E, buscando na literatura, nós identificamos uma definição de Kaplan Sadok, que é um clássico também, que diz o seguinte, que a emoção é um conjunto complexo de sentimentos com componentes somáticos, ou seja, físicos, componentes físicos, psíquicos e comportamentais, e que estão diretamente relacionados ao afeto ou ao humor. Então, a emoção tem essa característica de estar diretamente envolvido com sentimentos, e esses sentimentos têm reflexos na nossa vida psíquica, na nossa vida física e nos nossos comportamentos. E aí, o pulo do gato do Daniel Goleman, ele juntou os dois conceitos, né? Inteligência e emoção, trazendo o conceito de inteligência emocional, mas o pulo do gato dele foi como ele definiu inteligência emocional, que é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros. E, além disso, de sermos capazes de nos motivar, de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então, o pulo do gato do Daniel Goleman está aí exatamente nessas últimas palavras. É a capacidade de gerir bem as emoções dentro da gente e as emoções nos nossos relacionamentos. Ou seja, é a gestão da emoção. Esse é o grande desafio, como gerenciar as nossas emoções. E o Daniel Goleman apresenta 2 pilares básicos na inteligência emocional. O primeiro pilar são as habilidades intrapessoais, ou seja, é a relação do indivíduo com as suas próprias emoções. É a minha relação do meu eu com as minhas próprias emoções. E as habilidades, o segundo pilar, que são as habilidades interpessoais, que é o meu relacionamento com os outros.
Então, vejam que o conceito de inteligência emocional tem duas vertentes fundamentais: a relação do indivíduo com ele mesmo e a relação do indivíduo com os outros. E aprofundando um pouquinho para a gente entender mais esses dois pilares, as habilidades intrapessoais têm três vertentes, três variáveis, ou seja, é como se fosse um tripé, não é? As habilidades intrapessoais. O primeiro tripé é a questão do autoconhecimento, o autoconhecimento emocional. É o sujeito olhar para ele mesmo, identificar quais são as suas próprias emoções. Ou seja, o que é que me deixa triste? O que é que me deixa feliz? O que é que faz com que eu fique com raiva, ficar irado? O que é que faz eu me sentir satisfeito e pleno? Enfim, é você começar a analisar quem eu sou. Somos nós fazemos essa reflexão. Como é que eu reajo a determinadas situações? Então, esse é uma das vertentes essenciais da relação do indivíduo com ele mesmo. Ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer os seus sentimentos. A segunda vertente desse pilar é o controle emocional. Inclusive, muita gente confunde inteligência emocional com controle emocional. Na verdade, controle emocional é apenas uma das variáveis, um dos subitens da inteligência emocional. E o controle emocional está diretamente relacionado com o controle dos impulsos. Ou seja, como é que eu canalizo as minhas emoções? E se eu canalizo as minhas emoções para as situações adequadas. E o que seria isso na prática, Carlos? Muitas vezes, no ambiente de trabalho, eu posso ter um atrito com um colega de trabalho e pode ser até o meu superior hierárquico. Eu tenho esse atrito, mas eu não consigo dizer tudo o que eu pensava, o que eu sentia sobre determinada situação. Termino me recolhendo os meus sentimentos. E, consequentemente, não expondo, não sendo assertivo, comunicando o que eu pensava e o que eu sentia. E, consequentemente, recolho esses sentimentos e levo esse sentimento para situações inadequadas, como, por exemplo, quando eu chego em casa, nas minhas relações com a minha família, com a mulher, ou com o marido, ou com os filhos, ou com o cachorro, ou com o vizinho. Então, segundo o Goleman, controle emocional é você controlar os seus impulsos, né? E, além de controlar os seus impulsos, canalizar as emoções para situações que sejam adequadas. Um pouco mais adiante, nós vamos ver como isso funciona na prática. E a terceira variável da relação do indivíduo com ele mesmo é a automotivação. É o indivíduo ser capaz de motivar a si mesmo. Ou seja, é seguir em frente mesmo diante de frustrações e de desilusões. Posso citar alguns exemplos. Na época da pandemia, em 2020, antes de ser decretada a pandemia, antes de vir esse vírus da pandemia, eu estava com 2 projetos engatilhados. Um dos projetos era realizar um evento aqui em João Pessoa, onde eu resido atualmente. Eu sou de Campina Grande, mas atualmente resido aqui em João Pessoa, na Paraíba. Eu tinha um evento programado, planejado, para as contratados na área de liderança e inovação. Até patrocinadores já tinham conseguido, estava tudo certo, os palestrantes já contactados. Na semana de assinar os contratos, foi decretada a pandemia, o lockdown. E nós ficamos na incerteza, na dúvida se aquilo ia demorar 1 mês, 3 meses, 1 ano, e demorou mais de 2 anos. E foi uma grande frustração para mim ter que abortar um projeto que estava totalmente pronto. Além desse projeto, na sequência, tinha um outro projeto para o semestre seguinte, que era fazer uma imersão nos bastidores da Disney em Orlando, para conhecer, né, como é que funciona os bastidores da Disney e o estilo de liderança que é adotado na Disney, que é referência mundial. E nós tínhamos um evento que era levar líderes para Orlando para fazer essa imersão, e estávamos também, eu com um colega, parceiro, né, tudo pronto, inclusive
com as reservas no hotel feitas e pagamento antecipado. E tivemos que aportar esse projeto, tivemos um baita prejuízo. E isso era motivo para ficar desmotivado, né? Mas, em vez de ficar de braços cruzados me lastimando, o que é que eu fiz? O que é que eu posso fazer com esse cenário? Fazer desse limão uma limonada. Então, uma das coisas que eu fiz na pandemia foi exatamente escrever o livro, como eu informei para vocês, que lancei esse ano. Comecei a escrever o livro na pandemia. Um segundo projeto foi trazer para o ambiente digital um curso digital, que eu já ministrava no ambiente presencial, com uma excelente receptividade, inclusive como consultor do Sebrae, ministrava o curso de liderança de alta performance. E eu consegui, né, me familiarizar com o ambiente digital, porque eu não sou um nativo digital, confesso que tenho muitas dificuldades com a tecnologia. O Daniel, o Fábio, que são parceiros e me prestam assessoria, sabe, né, as minhas dificuldades. Mas eu investi em conhecimento, eu fiz vários cursos, comprei várias metodologias para me familiarizar com o ambiente digital e, em plena pandemia, consegui desenvolver o curso Liderança de Alta Performance, que hoje é comercializado na plataforma da Hotmart. Inclusive, o Fábio da Upbrand esteve comigo nesse início do projeto. Eu acredito que ele está aqui conosco. Se o Fábio estiver aqui, bota um oi aí. Né? E nós conseguimos, né, com todas as dificuldades, lançar um curso digital em plena pandemia. Então, isso é a automotivação, é você ser capaz, mesmo em situações de frustrações e adversas, né, você conseguir dar a volta por cima, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, isso é a automotivação e é uma das variáveis do primeiro pilar da inteligência emocional. O segundo pilar, segundo Daniel Goleman, da inteligência emocional, são as habilidades interpessoais, ou seja, é a relação do indivíduo com os outros, é a minha relação com as pessoas que interagem comigo, isso tanto no ambiente familiar, como no ambiente de trabalho, como, enfim, né, na sociedade de uma forma geral. E esse conceito de habilidades, e esse pilar das habilidades interpessoais, a primeira é a empatia, que nós vamos mergulhar um pouco mais adiante sobre essa questão da empatia, que é colocar-se no lugar do outro, que é uma frase muito fácil de ser dita, mas que na prática não é fácil de ser colocada em prática, né? Porque não é fácil sentir a dor que o outro sente, não é fácil eu sentir a dificuldade que o outro sente, não é fácil eu saber as dificuldades, as apreensões, as angústias que o outro tem. Mas a gente pode fazer um exercício sem tentar se colocar no lugar do outro para poder entender melhor por que é que o outro age da forma que ele age. A outra variável, né, o outro fator desse pilar das habilidades interpessoais é as habilidades de relacionamentos sociais. É como eu interajo com as outras pessoas, como eu interajo com as pessoas com as quais eu convivo em qualquer ambiente. Mas o Goleman traz uma questão que é muito importante, que é também bastante ousada, que é a sua capacidade de motivar o outro. Porque quantas vezes nas nossas relações nós encontramos pessoas desmotivadas, pessoas frustradas, pessoas que não acreditam em si, não acreditam em nada, na verdade, e você, usando a sua inteligência emocional, poder motivar o outro. Só que para poder motivar o outro, eu preciso primeiro motivar a mim mesmo. Como é que eu serei capaz de motivar o outro se eu não sou capaz de motivar a mim mesmo? Então, esse é um grande desafio trazido pelo conceito do Daniel Goleman. E, completando, né, esse segundo pilar, o Daniel Goleman traz a necessidade de nós exercitarmos a gratidão. E aí eu faço uma reflexão junto com vocês. Não é fácil, na prática, no dia a dia, a gente exercitar a gratidão, porque a gente vive tão atribulado com trabalho, com pressões, com questões que a gente tem que entregar,
que muitas vezes a gente esquece de dizer um muito obrigado. Muitas vezes a gente esquece de dizer como foi bom, né, ter tido a sua colaboração, principalmente para quem é líder, né, reconhecer o mérito do outro e agradecer. A gratidão é um exercício, né, que é extremamente importante até para ajudar na conquista da confiança da outra pessoa, porque na medida em que você é grato, a pessoa vê que você tem um senso de justiça e é justo, né, nas suas relações com o outro. Então, exercitar a gratidão fecha o segundo pilar da inteligência emocional, segundo Goleman. E aí eu volto para a pergunta que eu fiz inicialmente. Será que é possível para quem é líder pôr em prática a inteligência emocional em tempos de crise? Será que realmente isso é possível ou é apenas teoria? E buscando responder essa pergunta, eu não sei se alguém colocou, o Carlos Alberto colocou sim, o gerente da HM5 colocou sim, né? O Daniel Pinheiro, todos estão vendo a apresentação de Carlos, está perguntando. O Lúcio Mariana, amigo Lúcio, que honra tê-lo aqui, colocou que sim, é possível. O André Francisco colocou com bastante disciplina, é possível. Enfim, muita gente se posicionando, dizendo que é desafiador, mas é possível. Eu gostaria de informar para vocês que, vez por outro, eu vou ficar olhando para a direita, porque eu estou com 2 monitores, tá? Estou com o monitor da apresentação, estou com o monitor das interações, onde eu estou vendo vocês aí, muita gente participando, né? Amanda Rocha, William Martinho, Wagner Lira, Maurício Timóteo. Maurício, amigo, você está aqui, é uma honra. Enfim, Madali, professora, Sandra Rita e tantas outras pessoas que estão aqui na live. Mas, gente, precisamos sair da teoria e ir para a prática. Como fazer isso na prática? Esse é o grande desafio. Você que é líder, como fazer isso na prática? E pesquisando, estudando, e com base na minha própria experiência, eu fiz alguns filtros e trouxe algumas dicas que podem ajudar você que é líder, você que é gestor de equipes, você que tem dificuldades em usar a inteligência emocional no seu dia a dia, tanto nas suas relações profissionais quanto nas suas relações pessoais. Eu trouxe algumas dicas, inclusive, que foram pensadas, prospectadas, né, do blog da Psicologia Viva. Claro que eu fiz diversos ajustes, fiz algumas adaptações, mas foi uma das fontes que eu pesquisei. E a primeira dica para desenvolver e praticar a inteligência emocional é observar e analisar o próprio comportamento. É aquela questão que eu falei no início, é a questão do autoconhecimento. É você olhar de manhã para o espelho e se perguntar: quem sou eu? O que é que eu realmente valorizo? Quais são os meus valores? Qual é o meu propósito? Por que eu estou me levantando hoje? Qual é o meu objetivo? Aonde é que eu quero chegar? Se conheça e reconheça as suas emoções. Tanto as emoções que são positivas, como as emoções que são negativas. Eu posso ter, sou humano, né, e não tenho só coisas negativas, eu também tenho coisas positivas. Eu posso ser uma pessoa otimista, eu posso ser uma pessoa alegre, extrovertida, comunicativa, mas, por ser humano, eu também posso ter também algumas questões que não são tão positivas. Por exemplo, eu posso ser agressivo, eu posso ser ansioso, eu posso ser tímido, enfim. É você se conhecer, como você é. Só o fato de você se conhecer e reconhecer as suas emoções, isso é muito importante, porque você vai poder avaliar o efeito que essas emoções causam na sua mente e no seu corpo. Se, porventura, eu sei que eu fico ansioso quando eu estou no trânsito, tenho um compromisso, uma reunião marcada, um cliente para atender, um atendimento para fazer, e eu estou no trânsito, e eu pego um engarrafamento, e eu sei que eu fico ansioso, eu perco o meu chão quando isso acontece, porque eu não me sinto confortável, não me sinto bem chegar atrasado nos meus compromissos,
Então, o que é que eu devo fazer? Então, se eu sei que eu tenho essa propensão para me tornar ansioso em determinadas situações, então eu busco evitar que essas situações aconteçam. Então, pegando o exemplo do trânsito, eu busco sair de casa com minutos de antecedências para dar tempo, se eu tiver algum imprevisto no trânsito, eu poder chegar a tempo no meu compromisso. Isso eu faço com regularidade. Na maior parte do tempo, eu consigo realmente chegar nos compromissos, porque eu saio antecipadamente, né, com minutos de antecedência, sobrando para poder chegar nos meus compromissos. Mas ainda assim, se porventura eu estou, mesmo saindo cedo, estando no trânsito, engarrafamento inesperado, olho para o relógio, falta 5 minutos e eu sei que não vai dar tempo de chegar lá no que eu marquei, eu me preocupo em dar uma satisfação para o meu cliente ou para as pessoas que estão me esperando. Olha, houve um imprevisto, estou no engarrafamento e vou me atrasar 15 a 20 minutos, dou uma estimativa para que eu me sinta mais aliviado e mais confortável. Por quê? Porque eu sei que se eu não fizer isso, eu vou entrar em parafuso. Então, para que eu não entre em parafuso, eu tomo as precauções necessárias. Então, essa é uma das sugestões, né, para reconhecer as emoções que elas causam em sua mente e no seu corpo. Analise como a sua mente e o seu corpo reagem em determinadas situações. Isso também é muito importante. Não é raro, em determinadas situações, usando, né, o meu exemplo, que eu posso falar com mais propriedade, né, da minha relação comigo mesmo, né, em situações que eu fico enraivecido, muitas vezes a vista escurece. Então, quando a minha vista começa a escurecer, eu começo a sentir, opa, alguma coisa está errada, para e pensa, respira, né, porque eu sei que se eu mantiver aquele estado de ira, provavelmente alguma coisa ruim vai acontecer, algum impulso vai surgir. Então, consequentemente, me conhecendo, né, sabendo, quando a vista começa a escurecer, eu começo a ver que eu preciso dar um passo atrás. Tem muita gente que reage de outras formas, né? Tem pessoas que ficam com a face enrubescida, outras ficam com as mãos suadas, outras ficam trêmulos, outros ficam com a voz embargada. Então, cada um se conhece em determinadas situações e, se conhecendo, fica mais fácil de lidar com as situações em momentos inesperados, né, em momentos imprevistos, em situações que a vida traz. Né? E a outra sugestão é vivencie permanentemente o processo de aprendizagem e aprimoramento como ser humano. Nós não somos perfeitos, nós estamos em permanente processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento, tanto a questão do aprendizado cognitivo, como do aprendizado emocional. Ou seja, podemos evoluir tanto intelectualmente como emocionalmente. E temos que ser humildes e admitir que não somos perfeitos, porque nós somos humanos, graças a Deus que não somos perfeitos, né? Graças a Deus que somos humanos e temos, né, a possibilidade de crescer e evoluir. E a minha expectativa é que essa evolução seja permanente. Por exemplo, vocês que me deram a honra de estar aqui comigo hoje, assistindo essa live, que ao terminar essa live, né, esse bate-papo, na verdade, que eu pretendo no final trocar experiências com vocês, abrir para dúvidas e comentários, né, é que nós, na verdade, possamos sair melhor do que quando nós entramos para o início desse trabalho, para o início dessa live. Ou seja, estamos em permanente processo de crescimento. Que alguma coisa que eu fale aqui seja útil para a vida de vocês quando a live concluir, quando o nosso bate-papo acabar. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, na verdade, eu também ressalto que não existe fórmula de bolo, né? São sugestões, cada um adapta, né, essas sugestões ao seu estilo, né, à sua maneira, às suas características, mas são dicas que deram certo para outras pessoas, deram certo para mim, por isso que eu estou compartilhando também com vocês. Então, aprenda a trabalhar as emoções negativas.
lidar com emoções negativas é inevitável na nossa vida, faz parte da natureza humana, a gente ter raiva, a gente ter medo, a gente ter insegurança, a gente ter tristeza, a gente ter rancor, a gente ter mágoa, enfim, não é? Faz parte da natureza humana. Agora, o que a gente não pode deixar é ser dominado pelas emoções negativas. Nós precisamos ser donos das nossas emoções e não sermos escravos das nossas emoções. E para fazer isso, o autoconhecimento é fundamental. Porque se você sabe o que lhe causa raiva, o que lhe causa medo, o que lhe causa insegurança, o que lhe causa tristeza, você, no seu dia a dia, podendo evitar essas emoções negativas, você evita. É claro que em alguns momentos é inevitável, mas aí, você tendo a capacidade, né, que nós vamos ver lá na frente outras dicas, né, de acreditar em você mesmo, você pode superar essas emoções negativas e não se deixar dominar por elas e ser vencido por elas. Nós precisamos superá-las. Nós precisamos ver como desafios e que nós somos capazes de superar esses desafios. E aí, algumas dicas, né, para lidar com emoções negativas. Coisas simples, coisas básicas, coisas óbvias. Como, por exemplo, o exercício da respiração. Você está num conflito, num atrito com alguém, com você, com o seu cliente, você com o seu fornecedor, você com o seu colaborador, você que é gestor de equipes, né, está tendo um problema com o gestor de outra equipe. Então, nesses momentos, respira fundo. Conta até 10. É uma coisa simples, mas surte efeito, sim. Quando você sente que está perdendo o chão, que a vista está escurecendo, que o rosto começou a ficar vermelho, que o lábio começou a tremer, respira, pensa, conta até 10. Sozinho, conta até 10. Então, essa é uma técnica que pode ajudar substancialmente, né, a você não ser dominado pelas emoções negativas. Outra dica, e essa eu pratico com regularidade, é a caminhada. Exercícios físicos de uma forma geral. No meu caso, eu pratico a caminhada. Eu gosto de caminhar, né? E além das questões de caminhar por uma necessidade até de saúde, né, que a gente precisa caminhar, mas, para mim, a caminhada muitas vezes funciona como uma terapia. Eu não conto as vezes que eu estava com algum problema para resolver, não estava conseguindo encontrar uma solução, fui fazer uma caminhada e, naturalmente, a solução para aquele problema surgiu. Isso aconteceu comigo já inúmeras vezes. E se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer um de vocês. Outras pessoas gostam de correr, inclusive o Daniel, que está aqui comigo, gosta de correr, né, Daniel? Vi que você postou no seu Instagram, né, que participou de uma corrida na cidade de Goiânia, que o Daniel é de Goiânia, lá, um atleta, né? Eu já passei dessa fase, viu, Daniel? Eu estou outra, a minha é mais caminhada. Mas, enfim, atividades físicas, elas são muito saudáveis e nos ajudam muito, muito, né, para que a gente possa lidar com as emoções negativas. E para quem é mais zen, não é, a meditação ajuda substancialmente. Eu confesso, eu já coloquei na minha pauta várias vezes fazer meditação, mas ainda não consegui. Mas ainda chego lá. Mas é uma boa dica para muita gente que pratica meditação, ajuda muito a você a lidar com as suas emoções negativas. E, por fim, se for necessário, seja humilde, busque ajuda profissional. Busque um profissional para lhe ajudar. Existem, né, profissionais que são especialistas a ajudar as pessoas a lidarem com as emoções negativas. Então, muitas vezes a gente tem resistência de buscar um psicólogo, um psiquiatra, ou até mesmo, né, um amigo para compartilhar as nossas dificuldades. Mas se a gente vencer e der esse passo da humildade,
nós podemos nos beneficiar muito com a ajuda profissional. Terceira sugestão, aumente a sua autoconfiança. Foi o que eu falei anteriormente. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite em suas habilidades. Essa imagem aí do gato se olhando e vendo um leão, não é? Na verdade, nós podemos ter um leão dentro da gente e a gente não sabe que tem. Nós podemos ser capazes, né, de fazer coisas que a gente muitas vezes não acredita, mas que se a gente acreditar na gente, a gente pode realizar. Eu nunca imaginei que eu seria capaz de montar um curso para o ambiente digital. Há uns 3 anos atrás, nem Instagram eu tinha. Quem abriu o meu Instagram foi um sobrinho meu, porque eu não sabia mexer com essas coisas. E hoje eu estou aqui, fazendo live, né, usando 2 monitores, né, já fiz live usando 3 plataformas, Instagram e YouTube, aliás, 2, Instagram e YouTube. Enfim, nós somos capazes. Se a gente acreditar, a gente é capaz. Então, acredite que você é capaz. E acredite que é capaz de gerenciar momentos de crises e superar dificuldades. Se você deixar abater pelas dificuldades, você vai afundar. Há muito tempo atrás, eu li um livro do Moacir Gadotti, um pedagogo, um pequeno, fininho, mas que ele disse eu li uma frase que ficou marcada, né, para o resto de minha vida. Ele diz o seguinte, que o homem, o ser humano, quando está na beira de um abismo, ele tem 2 possibilidades. Ou ele dá um salto para baixo e perece, ou ele dá um salto para cima. Então, em momentos de dificuldades, opte em dar o salto para cima. E aí, você dando o salto para cima, você se supera, você vence a crise e supera as dificuldades. E ainda, né, nesse item 3, identifique seus pontos fortes. Reforce em sua mente o quanto seus pontos fortes lhe ajudaram anteriormente a superar situações difíceis no passado. Então, se no passado você fez uso da sua inteligência emocional, se você fez uso de sua capacidade de se relacionar com as pessoas, se você fez uso da sua capacidade e da sua inteligência verbal, de comunicação, e isso ajudou você a superar as dificuldades no passado, isso pode ajudar você a superar as dificuldades que você está vivendo hoje, no presente, e as dificuldades que você poderá vir a ter no futuro. Então, se você tem os seus pontos fortes, e todos nós temos nossos pontos fortes, vamos valorizar os nossos pontos fortes e vamos fazer uso desses pontos fortes que nós temos para superar os desafios que a vida nos traz. O item 4, a 4ª dica, é aprender a lidar com a pressão. Hoje, praticamente todos nós vivemos sob pressão. No ambiente de trabalho, é pressão para alcançar metas, é pressão para obter altos resultados, é pressão para termos alta performance, é pressão para entregar no prazo, é pressão para fazer trabalho com qualidade, é pressão para sermos multifuncionais, fazer várias coisas ao mesmo tempo, enfim, é pressão para tudo quanto é lado. Mas aí, uma dica simples, muito simples, que eu dou a todos os meus mentorados, a todas as pessoas que fizeram coach comigo e a todas as pessoas que participaram de curso comigo, quando o assunto é lidar com pressão. Elabore uma lista dos seus afazeres diários e priorize o que é mais importante e o que é mais urgente. Eu faço isso há anos. Eu não deixo de ter regularmente na minha mesa de trabalho uma agenda simples, uma agenda como essa, já comprei a de 2024, exatamente porque eu prefiro a física. Hoje no celular também tem agendas, né? As pessoas que têm mais familiaridade com a tecnologia, né, pode fazer isso no celular. Mas eu, rotineiramente, anoto todos os compromissos que eu tenho para fazer hoje, para fazer amanhã,
para fazer daqui a uma semana. Eu tenho na minha agenda já anotado compromissos para janeiro de 2024. Enfim, é uma ação simples, mas que é extremamente útil para lidar com pressão. Por quê? Fica mais fácil de você visualizar o que é urgente, o que é importante e o que não é tão urgente. E, é claro, tem dia que eu tenho 10 coisas relacionadas para fazer no dia seguinte. E nem sempre eu consigo fazer tudo, mas à medida que eu vou fazendo, eu vou riscando as coisas que eu fiz. Isso me traz uma satisfação enorme de ver missão cumprida em determinadas questões. E aquilo que eu não consegui fazer naquele dia, eu coloco na agenda para fazer no dia seguinte, se tiver prazo, se for urgente. Enfim, é uma ferramenta simples, mas bastante útil para o nosso dia a dia. Eu faço isso com regularidade e não raramente. Às vezes eu anoto coisas que realmente não tinham utilidade, não eram importantes, não eram urgentes, e que deixei de fazer, e isso não me trouxe nenhum prejuízo, não trouxe nenhum problema. Mesmo em momentos de pressão, essa dica é importante, tá? Mesmo em momentos de pressão, busque inserir momentos de lazer e de relax. Mas, Carlos, o que é isso? Como é que, no momento de pressão, eu estou no ambiente de trabalho, como é que eu vou usar, relaxar? Na verdade, são coisas simples que você tem que fazer. Trabalhei por mais de 30 anos, né? Fui funcionário do Banco do Brasil, como eu falei, do Estado, enfim, professor, coordenei curso de pós-graduação, e tudo sob pressão. Hoje, né, eu trabalho em home office, mas trabalho muito também, tenho prazos para cumprir com os meus clientes, enfim. Mas esse relax, muitas vezes, é eu parar o que eu estou fazendo, ir na janela, receber o vento, dar uma olhada no horizonte, e isso reenergiza as minhas forças para voltar para o trabalho, para dar conta, né, do que eu estou sendo cobrado, do que eu estou sendo pressionado. São as chamadas paradas técnicas, né? Quem gosta de Fórmula 1 vê, né, aquelas corridas, né, eu gostava, hoje já não gosto tanto, né, aquelas corridas, existem os pit stops. Então, busque colocar os pit stops no seu dia a dia, mesmo por mais atividades que você tenha para executar, busque momentos de relax, busque tomar um cafezinho, vá, se você, no seu ambiente de trabalho, tem, né, uma lanchonete, tem uma cantina, enfim, vá lá, tome um cafezinho, bata um papo rápido com um amigo, com um colega, isso são paradas técnicas que vai lhe ajudar a lidar com a pressão do dia a dia. Isso significa cuidar da sua saúde física e cuidar da sua saúde mental, né? Nós não somos só trabalho, nós não somos só compromissos, nós não somos só afazeres, nós precisamos também ter momentos de relax. Nós precisamos assistir a série na Netflix de vez em quando, não rotineiramente, mas eventualmente, também. Eu gosto muito de futebol, não perco, né, os jogos do Flamengo, quem não é flamenguista, estou vendo o Mariano fazendo assim, flamenguista também, né? Na Paraíba, eu sou torcedor do Campinense, né? Sou campinense 2 vezes, nasci em Campina Grande, sou campinense também, o Mariano também está fazendo assim. Tem muitas identidades, não é? Identificações, né, amigo Mariano? E consequentemente, né, relax para mim, é relaxante, mesmo o Flamengo perdendo, mesmo o Campinense estando sem série nenhuma para disputar no próximo ano, mas eu faço questão de assisto até resenha de futebol, porque faz parte dos meus pitstops, das minhas paradas técnicas. Uma outra sugestão, não tenha medo de se expressar, e aqui eu chamo a atenção de vocês. Pratique a comunicação assertiva. E aí, vejam, assertividade está escrito com 2 S's. Não está escrito com C. E muita gente confunde assertividade, que é escrito com 2 S's, com fazer a coisa certa. Assertividade não é fazer a coisa certa. A assertividade é uma habilidade de comunicação.
E você ser assertivo é você dizer sim quando você quer dizer sim, e você dizer não quando você e você dizer não quando quiser dizer não. Não seja passivo. Agora, preste atenção a uma questão extremamente importante. Você precisa, na sua comunicação assertiva, dizer o que você pensa e o que você sente. Você precisa ser honesto com você e com o seu interlocutor. Só que você não pode fazer isso de uma forma agressiva. Se você disser o que você pensa e o que você sente, expressar a sua comunicação, mas de forma agressiva, você não está sendo assertivo. Você está sendo agressivo. E aí eu uso até uma metáfora, uma analogia, com uma régua. Trouxe até aqui uma régua para mostrar para vocês. A assertividade, imagine como se fosse uma régua. Aqui no lado direito estaria a passividade, que é você fazer o que os outros querem, não se posicionar, ter medo de dizer não, para não desagradar o outro. E no outro lado da régua é a agressividade. É você se expressar, dizer o que você pensa, dizer o que você sente, mas pouco se lixando para a repercussão que a sua fala vai trazer no outro. Então, em nenhum dos dois extremos você é assertivo. Nem quando você está no extremo direito, que é a passividade, nem no extremo esquerdo, que é a agressividade. Porque a assertividade está aqui, ó, no meio da régua. Então, a agressividade é você encontrar o ponto de equilíbrio entre dizer o que você pensa e dizer o que você sente, mas fazer isso de forma respeitosa, sem agredir o seu interlocutor. É você ser honesto, dizendo não porque eu não quero, ou dizendo sim porque é isso que eu quero, mas dizer isso de forma não agressiva. E também ouvindo o outro, porque o outro também pode ser assertivo e ele também pode até lhe convencer e te mostrar horizontes que você não estava vendo. Então, a comunicação assertiva é você se expressar, ter a coragem de se expressar, não ter medo de se expressar, mas fazer isso de forma respeitosa, sem agressividade e dialogando com o outro. Por meio de um diálogo sincero e maduro, questões complexas podem ser debatidas e solucionadas. E eu não conto, às vezes, na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Quantas vezes tem um diálogo sincero, dizendo realmente o que eu estava pensando, dizendo realmente o que eu estava pensando e o que eu estava sentindo, o quanto isso foi salutar, porque fez com que o meu interlocutor também dissesse, né, o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, de forma respeitosa, e nós conseguimos chegar a denominadores comuns, entendendo as razões e as incertezas de cada um dos lados. O que cada um estava certo e o que cada um estava equivocado. É como discutir a relação. Quantas vezes, numa discussão de relação, após, né, a discussão ter ocorrido, a relação se fortalece, a relação de confiança se amplia. E um dos pilares da inteligência emocional é você ter essa capacidade de dialogar com o outro, fazendo com que, nessa interlocução, a relação de confiança não só se estabeleça, mas ela cresça, ela se solidifique cada vez mais. Então, extremamente importante você se comunicar de forma assertiva. Eu também tenho um e-book, uma Hotmart, que fala sobre a comunicação assertiva. Se alguém tiver interesse, pode também acessar lá a plataforma posteriormente. Desenvolva o sentimento de empatia. Falei em empatia no início, aqui estou resgatando, né, porque, como eu falei anteriormente, não é fácil se colocar na pele do outro, porque só o outro sabe a dor que ele sente, só o outro sabe o sapato onde aperta. Mas você tentar fazer o exercício, se eu fosse ele, nessa situação, como era que eu estaria agindo, só você fazer essa reflexão, isso poderá ajudar com que você
entenda melhor porque o outro está agindo da forma que está agindo. E aí você se torna até mais tolerante e mais compreensivo com o que o outro está fazendo ou com que a atitude, o comportamento é do outro. Então, veja o outro como um ser humano que tem limitações, que tem falhas, mas que também tem virtudes, tem talentos, tem qualidades. Assim como você, assim como eu, também eu tenho defeitos, eu tenho as minhas limitações, mas eu também tenho as minhas qualidades, tenho os meus talentos. Enfim, não somos perfeitos, mas estamos em permanente processo de crescimento e de aprimoramento, contanto que a gente se disponha a isso. E aí, fechando, né, as dicas inspiradas no blog da Psicologia Ativa, coloque em prática a resiliência. A resiliência é um conceito que está muito na moda hoje. E nem todo mundo entende exatamente o que significa resiliência. Não é? Eu uso algumas metáforas, né, para falar de resiliência. Né? Uma delas é essa imagem que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo uma árvore, uma ventania, e para que ela não se quebre com o vento, o que é que está acontecendo com ela? Ela está se envergando. Envergando para quê? Para a ventania passar. Então, imagine, né, uma plantação de bambu e uma tempestade, né, com muito vento. O que acontece com os bambus? Eles se envergam, a tempestade passa, quando a tempestade passa, o que acontece com eles? Eles voltam à sua normalidade, à sua posição inicial. Se você for brigar com o vento, é provável que o vento lhe quebre. Se essa árvore que está aí não tiver flexibilidade, né, de se flexibilizar para o vento passar, ela vai cair, vai quebrar. O que acontece em várias tempestades aí, que a gente vê as reportagens na televisão. Né? Nas tempestades, muitas árvores que caem, por quê? Porque elas não têm essa capacidade de se envergar e terminam caindo, se quebrando. Então, resiliência. Essa metáfora é muito interessante, porque a árvore que é capaz, né, de se flexibilizar, ela se flexibiliza, mas ela não perde as suas raízes. Ela mantém as suas raízes fincadas no chão. E essas raízes são o quê? São os valores, trazendo, né, para a nossa vida cotidiana, são os nossos valores, são as coisas, são os nossos princípios, são as questões que nos sustentam durante a nossa trajetória. Então, a gente pode se flexibilizar para sobreviver na tempestade, mas a gente não perde as nossas raízes, a gente não perde as nossas forças, os nossos valores, os nossos princípios. Quando a tempestade passa, nós voltamos à nossa normalidade, e mesmo quando a gente estava envergado, a gente não perdeu as nossas características, as nossas idiosincrasias, nós mantivemos os nossos valores, voltamos à normalidade quando a tempestade passa. Então, essa metáfora eu utilizo nos cursos que eu ministro, né, nas palestras que eu ministro, porque ela ajuda a entender bem o que é o conceito de resiliência. Ou seja, é você ser capaz de receber os impactos da vida, absorvê-los, é como um lutador de boxe, né? Recebe um soco e ele se enverga um pouco, absorve o soco, né? Mas mantém-se firme e focado, lidando de maneira inteligente e eficaz. Inteligente porque você se flexibilizou para sobreviver, mas não perdeu os seus valores. Então, você é inteligente e eficaz, e você exerce a resiliência em momentos difíceis, em momentos de pressão, em momentos de tempestade. Então, administre os seus sentimentos, mesmo quando o controle das situações está fora do seu alcance. Esse exemplo aí da árvore, né? A chuva, a tempestade, está fora do controle da árvore. Então, o que é que eu posso fazer diante dessa situação difícil que eu estou vivendo? Trazendo isso para o nosso ambiente de trabalho. Como é que eu posso reagir a essa tempestade que está acontecendo aqui no meu contexto e que está fugindo do meu controle?
Então, eu tenho que ter essa capacidade de me adaptar às situações, mas mantendo os meus princípios, mantendo os meus valores. E aí, gente, para concluir, estou trazendo algumas dicas que estou registrando com base na minha própria experiência como gestor de equipes, como líder, como coordenador de diversos trabalhos, coordenei há muitos anos o programa de orientação profissional do Banco do Brasil, que teve, né, uma repercussão nacional com mais de 7 mil pessoas que participaram do processo, de um evento, né, de um workshop de gestão de carreira, e aprendi muito, né? Fechei meu ciclo no Banco do Brasil como gerente de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental aqui na Paraíba, né, onde eu e minha equipe éramos responsáveis pelo gerenciamento de mais de 1.000 funcionários, né, na Paraíba. Quando fechei meu ciclo no banco, me tornei consultor empresarial, professor em cursos de pós-graduação, coordenei o MBA, formação de consultores organizacionais por diversas versões, né? Inclusive tenho a honra de ter aqui conosco o meu amigo Lúcio Mariano, que foi um dos alunos do curso de formação de consultores organizacionais que eu coordenei, e depois se tornou amigo e parceiro, né, onde fizemos diversos trabalhos juntos na área de consultoria e ainda fazemos, né? Então, com base nessa minha trajetória, né, eu ouso compartilhar algumas dicas para você exercitar a inteligência emocional, sendo um líder de alta performance, e mais do que isso, obtendo o comprometimento da equipe usando a inteligência emocional. E aí eu resumo o que é que você precisa fazer para conquistar o comprometimento da equipe, usando a inteligência emocional, se tornando um líder de alta performance dentro de uma equipe de alta performance. Essa frase aí resume, tá? Conquiste a confiança da sua equipe. Anotem isso. Conquiste a confiança da sua equipe. Aí você me pergunta, mas Carlos, como fazer isso? Porque eu posso fazer, conquistar a confiança por decreto. Eu não posso passar um memorando dizendo, a partir de hoje, todo mundo confia em mim. Não é assim que as coisas funcionam. Então, por isso que eu trago algumas dicas práticas para você conquistar a confiança da sua equipe. E a primeira dica é: seja exemplo. Se você é um líder de equipes, se você é um gestor de equipes, se você é um coordenador de equipe, você precisa ser exemplo. Os seus colaboradores precisam ter você como referência. Você precisa ser íntegro e você precisa ter coerência entre o que você diz e o que você faz. Isso é fundamental. Se você é um líder que diz uma coisa e faz outra, você não conquista a confiança de equipe nenhuma. Você perde a equipe na primeira vez que você demonstrar a sua incoerência. Então, essa é a primeira dica. Seja exemplo, tenha coerência, seja autêntico, tenha coerência entre o que você diz e o que você faz. A segunda dica para você conquistar a confiança da sua equipe e obter o comprometimento dela: prometa apenas o que você puder cumprir. Se você não puder cumprir algo, não prometa. Se você não tem certeza de que pode assumir a responsabilidade em prometer alguma coisa, não prometa. Só prometa aquilo que você tem certeza que você é capaz de cumprir. Terceira dica, vou acelerar um pouquinho por conta do nosso tempo, que estourou um pouquinho. Desenvolva, confie e empodere a sua equipe. Você que é líder, você pode não avaliar o quanto isso é importante. Você confiar na sua equipe e dar poderes a ele. Ou seja, delegar. Acredite, confie, desenvolva, conheça o seu colaborador. Se ele precisar de desenvolver alguma habilidade, alguma competência, desenvolva essa competência, e aí confie nele, empodere, olha, faz, porque eu confio em você. Agora, veja bem, delegar não é delargar, não é dizer, faz que o filho é teu, não.
Você, como líder, para conquistar a confiança, você dá o apoio, você tem que ficar junto, você é corresponsável. E que se ele tiver alguma dificuldade, ele precisa confiar que tem a quem recorrer. E essa pessoa a recorrer é você como líder. E isso vai contribuir substancialmente para você conquistar a confiança dos seus liderados. Outra sugestão: defina junto com a sua equipe metas que sejam desafiadoras, relevantes e alcançáveis. E aqui eu chamo a atenção também, que é fundamental para a maioria dos líderes. Não é raro no ambiente organizacional, eu trabalhei por mais de 30 anos em diversas empresas, e não é raro que a gente receba as metas de cima para baixo, e simplesmente quem está no operacional tem que cumprir, e essas pessoas que estão no operacional não participaram da definição dessas metas e são apenas coagidas a terem que cumprir. Na medida em que você, que é líder, convida a sua equipe para definir junto com você as metas que eles precisam alcançar, com certeza, ao final, chegarão a um denominador comum e eles se sentirão comprometidos, porque eles participaram junto com você da construção, da definição dessas metas. E aí você precisa ter alguns parâmetros, naturalmente. As metas não podem ser qualquer meta, as metas precisam ser desafiadoras, até para que eles se sintam estimulados e motivados a alcançá-los. Porque se as metas não forem desafiadoras, eles não vão estar comprometidos, porque serão muito fáceis de serem alcançadas. As metas precisam ser relevantes. O que é relevante? Elas precisam fazer sentido. Elas precisam ter um significado. Não só para você, que é líder, mas também para eles, que são colaboradores. Eles sabem que, alcançar aquelas metas, aquilo vai ser benéfico para a empresa, para o seu líder e para eles também. E outra questão que é fundamental, é essencial, é que as metas sejam alcançadas. Não é raro, no mundo empresarial, as metas serem estipuladas de formas inatingíveis. E se a meta é inatingível, o colaborador já entra perdido, já entra perdendo e, consequentemente, ele não vai se sentir motivado, porque, por mais esforço que ele faça, ele não vai conseguir alcançar a meta. Então, aí tem, né, um SMART, né, simplificado, que é um modelo de definir metas, né? A meta tem que ser específica, quantificável, alcançável, relevante e desafiadora, mas alcançável. Dê feedbacks construtivos visando ao desenvolvimento do colaborador. Não é raro, no mundo corporativo, nós vermos a palavra feedback sendo desvirtuada, porque muitas vezes o feedback é visto apenas como puxão de orelha. No linguajar chulo, né, até chamam de feedback, né, porque é só para botar o indivíduo para baixo. Na verdade, o feedback é para contribuir com o desenvolvimento do colaborador, com o desenvolvimento da equipe. E construir com o desenvolvimento do colaborador não significa que você vai passar a mão na cabeça, não. Você vai ser assertivo. Você vai dizer realmente o que precisa ser dito, mas você vai fazer isso de forma respeitosa e se colocando ao lado do seu colaborador para ajudá-lo e para apoiá-lo. E junto com ele, estimulando para que ele consiga superar as suas limitações e as suas dificuldades para obter os resultados que são esperados dele. Inclusive, também eu tenho um e-book que falando sobre feedbacks construtivos, se alguém tiver interesse, também está na plataforma da Hotmart. E aqui, gente, uma dica que tem um significado extremamente importante na autoestima dos seus colaboradores. Celebre com os seus colaboradores, com a sua equipe, os resultados que foram alcançados. Reconheça o mérito de sua equipe. E esse reconhecimento do mérito não é só dinheiro, não. Não é só uma viagem para Orlando, para Disney, não. Um aperto de mão, muitas vezes, é um reconhecimento. Muito obrigado, como eu falei no início, é um reconhecimento. Parabéns por você ter alcançado a sua meta, é um reconhecimento. Às vezes, até comer uma pizza junto, ou fazer um lanche, ou um happy hour junto,
Isso é uma forma de reconhecer, né, o mérito do seu colaborador e celebrar os resultados alcançados. Muitas vezes, né, alguns líderes acham que alcançar os resultados não fez mais do que a sua obrigação, mas, mesmo sendo obrigação, você que é líder precisa desenvolver essa capacidade de reconhecer e celebrar os resultados, reconhecendo o mérito de sua equipe. Até porque você, como líder, tem uma grande missão, é formar novos líderes e você precisa ser exemplo. E aí, para fechar as dicas que eu registrei para vocês, duas questões que são extremamente importantes, até coloquei em vermelho, porque poucas pessoas acreditam ou nem sequer se dão conta. Você, como líder, é extremamente importante reconhecer os seus limites e as suas fragilidades. Agora, fazer isso de forma sincera e honesta. Não é você ficar choramingando, não. Se, por exemplo, vou citar um exemplo prático, né? Porque essas coisas é bom a gente citar exemplo. Eu tenho extrema dificuldades com tecnologia. E eu reconheço essa minha limitação, até porque eu não sou um nativo digital. O primeiro computador que eu mantive contato tinha 40 anos de idade, então imagine, né, a dificuldade que hoje ainda tenho, né, para lidar com as inovações na tecnologia e com os avanços que a tecnologia traz. Me esforço muito, estudo, faço curso, mas não sou como essa meninada que já nasce com o celular na mão, já nasceu com o computador na mão. Então, eu reconheço esses limites, e isso é uma fragilidade minha. E eu compartilho isso com os meus colaboradores, com os meus parceiros, não é? E o fato de eu compartilhar, eu recebo, né, uma certa generosidade da parte deles em querer me ajudar. Hoje mesmo, antes da live começar, eu estava com uma dificuldade aqui para configurar o monitor para interagir com vocês, para ver vocês e o monitor do meu computador, e recorri, né, às pessoas que me assessoram, que me dão ajuda, ao Daniel, que está aqui presente conosco, ao Fábio, que talvez também, acredito que ainda está aqui com a gente. Fábio, se estiver aí presente, eu estou aqui também para eu saber que você está aqui. Enfim, né, eles se dispuseram a me ajudar com toda boa vontade para me ajudar a resolver esse problema de configuração que eu não estava conseguindo resolver sozinho. Então, reconheça seus limites, suas fragilidades. E, por fim, olha que desafio para quem é chefe, para quem é líder, né? Solicite feedbacks de sua equipe. Você não sabe o quanto isso pode ser importante para você. Não só para você ver como você é percebido pelos seus colaboradores, mas, acima de tudo, para você poder evoluir como profissional e como ser humano. Nós somos humanos, não somos perfeitos e precisamos estar em permanente processo de crescimento e de aprimoramento, graças a Deus que não somos perfeitos. Mas precisamos ter a consciência que hoje nós podemos ser melhor do que o que fomos ontem e amanhã podemos ser melhores do que o que fomos hoje. Então, esse é uma contribuição que eu trago para concluir nosso trabalho. Fechando aqui, benefícios de colocar em prática a inteligência emocional, melhor clima organizacional, confiança mútua, autoestima elevada, equipes motivadas e comprometidas, gratidão, reconhecimento, bom humor, empatia, resultados excepcionais, alta performance e, acima de tudo, bem-estar físico, mental e espiritual. Fechando na frase, eu ousei elaborar, que é o seguinte: muitas vezes o sucesso é o resultado de uma sucessão de erros que foram superados porque o indivíduo não desistiu e acreditou que poderia acertar. Eu tenho essa frase como sendo uma referência para mim, porque a gente erra permanentemente, não é? A gente erra no dia a dia, mas a gente tem que ter forças para superar os nossos erros, não desistir de ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, e acreditar que pode acertar.
E é essa convicção que eu tenho, não é? Eu posso acertar e amanhã eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Para concluir, quem tiver interesse em me seguir nas redes sociais, no Instagram, Carlos Ernesto Oficial, no YouTube, LinkedIn, Facebook. Se alguém escreveu alguma dúvida, algum queira fazer algum comentário, Daniel, você que está comigo dando suporte, tem alguma pergunta que alguém registrou para que eu possa responder agora, nesse momento? Estou dando uma olhadinha aqui no chat para ver se veio alguma coisa. Não tem uma pergunta, mas tem um momento que foi falado que acredito que é bom você dar uma reforçada com a galera. Sobre a parada técnica, que a Madali, professora, falou que tem dificuldade e me dedico ao trabalho e não tenho tempo para a família e ou lazer. Legal. É a professora Magali, o nome dela? Madali. Madali, amiga, esse é um grande desafio de todo profissional. Como conciliar a vida pessoal com a vida profissional? Esse é um grande desafio e nós, profissionais, precisamos, todos os dias, nos planejarmos para poder encontrar o ponto de equilíbrio. Qual a boa medida? É claro que nós precisamos pagar as nossas contas, nós temos compromissos, nós temos responsabilidades. Se nós somos líderes de equipes, nós temos uma equipe para coordenar, nós somos cobrados para ter alta performance e, consequentemente, desejamos que nossa equipe tenha alta performance. Mas a vida é composta por várias dimensões. A dimensão do trabalho é apenas uma dessas dimensões. Nós temos a dimensão familiar, nós temos a dimensão social, nós temos a dimensão da saúde, nós temos a dimensão financeira, nós temos a dimensão do desenvolvimento intelectual, nós temos, enfim, várias dimensões e nós precisamos nos disciplinar para dedicar a atenção a todas essas dimensões que fazem parte da nossa vida. Porque não adianta nós termos, né, um excelente resultado numa dessas dimensões, como, por exemplo, a dimensão do trabalho, e sermos infelizes nas outras dimensões, como na dimensão familiar, na dimensão espiritual, não darmos a devida atenção. Enfim, precisamos encontrar esse ponto de equilíbrio. É fácil, Madalena? Não é. Mas se a gente começar a se exercitar, a se importar com essas questões, eu não tenho dúvidas que nós conseguimos avançar. O importante é que você acredite, né, que você pode, sim, encontrar a boa medida e começar a agir nesse sentido. Coloca na tua agenda, como eu falei no início, né? Coloca aqui na tua agenda, Chique, coloca na tua agenda qual é o dia que você vai assistir o filme com o seu marido, ou com a sua amiga, ou com o seu filho, ou com a sua filha, ou sozinha. Coloca na tua agenda qual é o dia que você vai assistir o filme na Netflix que você anotou e que você não conseguiu ver ainda. Isso são paradas técnicas. E no dia a dia de trabalho, sob pressão, toma um cafezinho. Se não gosta de café, toma um chá. Se não gosta de café, nem de chá, se levanta e toma um copo com água, dá uma saidinha, conversa com um amigo rapidamente, porque no ambiente de trabalho a gente não pode, né, tá saindo toda hora, mas começa a colocar em prática paradas técnicas. Algumas empresas, inclusive, né, têm isso nas suas políticas de qualidade de vida, né, onde dão uma parada de 15 minutos para que as pessoas possam se espreguiçar, né, se movimentar. E eu participei de muitas dessas atividades em Brasília, quando trabalhava lá na direção geral, né, onde tinha um instrutor que via, né, diariamente, durante 15 minutos, todo mundo parava para dar essas paradas técnicas. Então, Madali, é uma das sugestões. E se porventura depois quiser trocar ideias comigo, entra no meu Instagram, Carlos Ernesto Oficial, manda uma mensagem que a gente pode interagir mais e melhor sobre essas questões. Deixa eu ver Carlos, aqui. a Diz lá, Graziella levantou a mão e ela gostaria de falar.
Diga, pode abrir para ela falar, o Daniel, por gentileza? Pode. Graziela, pode liberar seu microfone e pode falar tranquilamente. Boa noite a todos. Muito Boa noite. obrigada, Carlos, pela oportunidade de estar mais uma vez te escutando, né, e aprendendo muito com você. E esse tema, ele é tão importante porque quando a gente entende as emoções, né, das pessoas que a gente lidera, a gente acaba conquistando uma liderança de alta performance. E entender as emoções é colocar as palavras em prática, como a empatia, né? Então, hoje a gente sabe que as emoções, né, tá à flor da pele, e quando a gente entende, a gente também consegue ter mais paciência, a gente consegue direcionar melhor. Então, tudo está realmente ligado às emoções, e quando a gente coloca ela em prática de forma inteligente, a gente acaba, assim, tendo uma liderança de alta performance. Muito obrigada pela oportunidade de aprender mais um pouquinho com você, de pegar um pouco dos exemplos que você colocou aqui, para que eu possa colocar em prática também no meu dia a dia. Graziela, eu que agradeço a você, né, pela participação, por estar aqui presente, me acompanhando, né, fico muito feliz com isso. Se eu não me engano, você já teve um contato comigo quando eu lancei o livro, se eu não me engano, não tenho certeza. Isso. Foi isso, né? E é uma grande satisfação, né, poder ser acompanhado por você, e sempre que quiser trocar alguma ideia, tiver alguma dificuldade no seu trabalho, você tem, né, o meu contato nas redes sociais, então passa lá uma mensagem que será uma grande satisfação poder interagir mais uma vez contigo, e te agradeço por ter ficado até agora assistindo, né, a nossa live. Mais alguém, Daniel? Tem alguma queira participar, alguém que quer dar a sua contribuição? O Estou vendo Wagner, aqui algum... pode abrir o seu microfone, Wagner? Isso, pode abrir para quem quiser compartilhar, fazer algum comentário, sintam-se à vontade, ou tirar alguma dúvida, inclusive, né? Estou vendo aqui o Jeremias. Aí, o Wagner abriu, Carlos. Pois não, Wagner. Boa noite, seu Carlos. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão aqui. Com muita honra estou aqui ouvindo e vendo essa brilhante palestra, essas ótimas dicas, e com certeza todos que estão aqui levarão para a vida. E eu tenho essa forma de pensar e de agir na forma emocional, e me pego num ponto que você falou aí, de contar até 10. E muitas das vezes, quando eu estou com algum problema, quando eu vejo que vou sair do meu normal, eu peço licença muitas das vezes e saio. Saio, respiro, penso. Se der, eu volto. Se não der, eu não volto mais. Mas eu fujo dos problemas, eu fujo daquele momento para que eu não possa falar e nem agir de forma que seja fora do meu perfil. Então, isso é muito importante. E aprendi muito aqui contigo, Carlos. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Uma boa noite. Wagner, eu fico muito feliz com o seu depoimento, porque é uma prova viva do que não é só teoria, né? Você realmente coloca em prática, e é possível, sim, a gente utilizar a inteligência emocional, tanto para liderar, tanto para ser um líder de alta performance, como também nas nossas relações pessoais e familiares. Fico muito feliz com o seu depoimento, Wagner. Muito obrigado. Carlos, o Lúcio Mariano levantou a mão. Pode abrir, Lúcio. Seu áudio está um pouquinho distante, Lúcio. Vê direitinho se o microfone seu tá próximo. Você mutou ele, desbloqueia o microfone. Abre seu microfone dentro do Meet, aí. Isso. Fala. Tá bem baixo o seu microfone. Consegue tirar seu fone de ouvido, desconectar do computador? Isso, desconecta dele. Eu escuto você bem baixo. Eu também não estou ouvindo o amigo Lúcio. Não conseguiu.
Tranquilo. Mais alguém, pessoal? Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui, umas mensagens. Madalena, essa é a minha dificuldade, me dedico ao trabalho, não tenho tempo. Foi aqui, eu mantive contato. Gerente, a gerente HI5. Isso é muito necessário para o nosso bem-estar. Obrigada, Madalena, agradeceu. Legal. Mais alguém que queira trocar ideias, fazer algum comentário, alguma dúvida? Tudo bem? Então, gente, em vista do avançado da hora, chegou o momento do bônus, né? Quem tiver interesse em receber o e-book Como Usar a Inteligência Emocional em Tempos de Crise, onde eu compartilho, né, muitas dessas dicas que eu trouxe aqui, para você ficar com elas registradas, coloca no meu Instagram, no direct, a palavra-chave alta performance. E aí eu terei a maior satisfação em mandar o e-book gratuitamente para você. A palavra alta performance é importante porque eu vou saber que você me acompanhou, né, até agora aqui, nesse momento. E desde já, aproveito para agradecer muito a participação de todos vocês, terem ficado aqui comigo, trocado experiências comigo. Quero aproveitar para agradecer ao Daniel Pinheiro, que é parceiro como gestor de tráfego, que presta uma assessoria nessas questões técnicas e tecnológicas, né, que eu tenho muitas dificuldades, ele é muito generoso em compartilhar o que ele sabe. Daniel, muito grato, a sua participação foi fundamental, né, para o desenrolar da nossa live. Ao Fábio Bandeira de Mello, né, que é o CEO da Upbrand, que também é uma empresa que é parceira minha, que me presta assessoria na área de social media. Estamos juntos aí já há algum tempo. Não sei se o Fábio ainda está por aqui. Se tiver, Fábio, dá um alô. Enfim, agradecer a todos vocês, né, por terem estado aqui, as pessoas com as quais eu não conversei, mas eu estou vendo aqui o Otávio Piqueira, o Maurício Timóteo, amigo Maurício Timóteo, que sempre está presente, Manuel Silva, Fernando Matias, Graziela, Wagner, José Gama, deixa-me ver se tem mais alguém, mais 11 pessoas que não está dando para eu ver. Mas agradeço a todos vocês, Amanda Rocha, parabéns também ao Fábio, valeu, Amanda, companheira, Fernando Matias dando os parabéns. Gente, agradeço muito e, para concluir, eu quero informar para vocês que, em janeiro, irei lançar um curso digital Descomplicando a Liderança, aprendendo a ser um líder inspirador e ter uma equipe de alta performance. Quem tiver interesse, eu vou dar uma aula inaugural explicando o curso, os módulos, as aulas, como o curso funciona. Vou fazer isso provavelmente no início da segunda quinzena de janeiro, e aí eu vou compartilhar dia e horário, e será uma enorme satisfação contar mais uma vez com a audiência de vocês, e será uma grande experiência para mim, né, ter uma turma no ambiente digital, para a gente crescer juntos, falando sobre liderança e nos tornarmos cada vez mais líderes de alta performance. Então, agradeço muito a todos, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Foi uma grande satisfação, gente. Muito obrigado.